Olá pessoal, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Murilo, sou colaborador aqui da CETRAB. Venho neste vídeo aqui trazer o tema de Maio Amarelo, né? Um mês aí do acidente de trânsito, tá bom? Neste vídeo a gente vai abordar aí a direção defensiva. Espero que vocês aproveitem, assim como aproveitaram, né, os demais meses, e que esse conteúdo seja relevante. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo começo. O que é direção defensiva? Direção defensiva é um conceito de capacidade que todos nós temos. Esse conceito tem 5 características, a gente vai verificar elas uma por uma, mas basicamente é a junção delas dentro do trânsito, assim como você faz uma junção de conceitos para fazer qualquer outra ação na sua vida, seja ela na vida particular ou na vida profissional. Você utiliza aí conceitos que vão formar uma capacidade. Então, é basicamente isso que é uma direção defensiva. Você vai pegar, juntar conceitos e utilizar ali no trânsito, gerando essa sua capacidade de prever um acidente. É essa a definição de direção defensiva. É a capacidade de você prever e se antecipar a um acidente, assim como na questão do trabalho. Também ali num acidente de trabalho, o técnico de segurança vai e se antecipa a um acidente de trabalho, tá bom? A gente agora vai verificar cada um desses conceitos. Bom, o primeiro da listagem é o conhecimento. O conhecimento vem desde lá do CFC, quando você está tirando a sua carta, ali você já pega aquele livrinho, já vai verificando, né, as questões das leis, as placas. Então tudo isso você tem que começar a aplicar. Né? Olhar o seu carro, o seu veículo, a sua moto, o seu caminhão, seja qual meio de transporte que você for utilizar no seu dia a dia ou até mesmo no final de semana, saber as condições que ele está, saber o óleo, a água, se está no nível correto, se está na hora de trocar o pneu, se ele está careca. Então, tem que ter o conhecimento tanto das leis, né, e também do seu veículo, porque não adianta nada você saber que ali é uma placa que vai a 50 por hora, só que o seu carro não chega nem a 50 por hora, porque está precisando de uma manutenção. Ou até mesmo você não conseguir andar na rua pelo fato de uma manutenção preventiva não ter acontecido. Então, o fato de ter o conhecimento tanto das leis e juntar com o seu veículo é muito necessário, tá bom? Então, se atente a essas questões, tanto do veículo e tanto das leis do seu distrito ou, enfim, do seu município. Então, o segundo item da lista é a atenção. A atenção já vem juntamente com o primeiro item, porque você conhece a lei, só que se você não praticar a lei, você ali já está sendo desatento. Por quê? A lei vem para ali contemplar a sua atenção, para você ter atenção que não deve se utilizar o celular quando eu estou dirigindo, que eu não devo estar de fone de ouvido quando eu estou dirigindo, ou até mesmo em cima da moto, como muita gente faz, colocando o celular embaixo do capacete, assim por diante. Então, a atenção é necessário para você conseguir cumprir com a lei, tanto você mesmo e tanto com as outras pessoas, porque a gente tem que dirigir para nós mesmos e para as outras pessoas. Um pedestre, por exemplo, por mais que ele esteja, né, atravessando no local errado, você precisa estar atento para prevenir um acidente. Ou até mesmo estar atento a alguma condição adversa que você pegou no meio do caminho. Um buraco que você não desviou ou qualquer outra questão. Para, se acontecer alguma coisa, você estar prevenido, você conseguir se antecipar àquela ação e não deixar ocorrer um acidente ou assim por diante. Então, não utilize celular ou fone de ouvido durante que estiver dirigindo. É muito necessário as pessoas se atentar a isso nessa questão digital, né? Hoje a gente está sempre conectado e a gente não se atenta. O terceiro item da lista é a previsão. A previsão, como o nome já diz, é você aí prever o que está vindo, né? O que pode acontecer. O meu combustível está acabando, então devo parar, devo continuar, tem um posto ali. Então você já está ali realizando previsões para ver se o combustível que você tem já é o suficiente para você chegar no seu serviço,
Para você chegar até o próximo posto, numa viagem mesmo, a gente já realiza essa questão. Entretanto, a gente precisa fazer isso para a questão do acidente também. Se eu ultrapassar aquele ônibus que está parado, vai ser o correto? Pode alguém atravessar na frente dele? Pode vir um motoqueiro na outra via? Pode vir outro carro? Então, muitas vezes acontece um acidente pelo simples fato de simplesmente ver um ônibus parado, um veículo parado e querer ultrapassar, sem realizar esse raciocínio antes, que já vem juntando, né, as outras questões que a gente já abordou, né, o item 1, o item 2, porque se você não tiver atenção, você vai acabar tomando aí a decisão errada, que é um dos itens que a gente vai ver a seguir. Então, todos os conceitos estão sempre se ligando. A previsão é um do meio que vai sempre impactar. Por quê? Com a previsão você consegue prever que aquele pedestre vai passar na faixa ou que aquele farol que está amarelo logo vai ficar vermelho e não vai dar tempo de você passar, tá bom? Então, a questão da previsão é sempre você agir antes daquilo ou prever todas condições que podem acontecer, se vai chover ou não, se aquele dia vai estar ensolarado ou não, tá bom? Então se atente à previsão também. Bom, o quarto item da lista é a decisão. A decisão é aquele momento que você está, né, ali viajando com a sua família, vamos supor, e você está atrás de um caminhão que consequentemente vai um pouco mais lento. E você tem que tomar a decisão, permaneço atrás daquele caminhão que está indo mais lento que o meu carro, ou ultrapasso. Só que nessa decisão você tem que levar em consideração vários fatores, né? Se seu carro, né, ele vai ter potência suficiente para jogar à esquerda, conforme diz a lei, e ao realizar a ultrapassagem, se o tempo está propício, porque na chuva, né, ou tem a questão da terraplanagem, assim por diante, se a visibilidade está boa. Então, olha os diversos fatores que a gente tem que levar em consideração para a gente tomar uma decisão. Não é só simplesmente olhar e ir. É juntar todos os fatores e decidir, tomar uma decisão adequada, prevendo, né, as questões que podem ocorrer caso aquela decisão seja ruim ou, né, ou não. Porque é tudo uma questão de balança. Porque às vezes você tenta prever, tenta tomar uma decisão boa, mas também tem a influência de outras pessoas. Por isso que tem que ser a mais adequada possível naquela situação. Tomar uma decisão nunca é fácil, até mais quando depende de você e depende de outra pessoa. Bom, e por fim aí, fechando, né, a listagem dos 5 conceitos, é a questão da habilidade. Por mais que você tenha ali todas essas questões de leis, de verificar, né, as condições do seu carro, de atenção e de decisão, você também precisa ter habilidade, porque quando você está ali na frente do volante, em cima da moto, não é só uma ação que você está fazendo, você está usando diversos sentidos seu. Você tem que pensar na próxima ação, você tem que agir no momento, você tem que trocar uma marcha, você tem que segurar o carro, né, numa subida. Então, é muito necessário você praticar e praticar sempre. Por quê? Você vai encontrar uma situação aqui, mas andando para outros lugares, andando em outras avenidas, você vai encontrar outras situações. Só que elas se parecem e você vai usar uma habilidade que você aprendeu agora lá, tá bom? Então, é necessário ter essa habilidade na hora de você passar a marcha para realizar a conversão numa curva ou também aí realizar uma ultrapassagem. É sempre necessário ter essa habilidade, porque não é só a questão dos conceitos, só o que você aprende na hora de tirar a carta. É essa monte de bloquinhos que você vem levando durante a sua vida no trânsito, tá bom? Bom, depois de falar sobre os 5 conceitos da direção defensiva, agora vamos falar das situações adversas. Por quê? Não é um filme a nossa vida, né? Ela não é um começo, meio e fim. Ela tem ali imprevistos que ocorrem. E assim no trânsito também é. Então a gente tem que estar preparado, né? Pensar ali já o que pode ocorrer. E até mesmo quando ocorrer, a gente já anotar como aprendizado e aprender com ela para depois quando
acontecer novamente, a gente já não deixar acontecer, tá bom? Vou tentar passar alguma dessas situações que é possível acontecer e você já tenta aí memorizar o que você deve ficar atento, o que você deve aí planejar de lidar, né, quando você estiver no trânsito. Uma das situações adversas que a gente pode encontrar é a questão da luz. Ou quando não há luz, né? Quando a gente encontra um veículo aí que está com o farol queimado na rua, né? E a gente está ali na mesma via, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ou até mesmo quando tem muita luz, né? Você está ali viajando e um veículo vem na via contrária com aquele farol alto e acaba te ofuscando, né? O que você deve fazer? Você deve dar ali, né, um farol para ele também, dar uma piscada com o farol para verificar se ele consegue entender que você está sendo ofuscado e realizar a redução, tá bom? E também realizar ali a diminuição da sua velocidade, porque você não está na sua condição normal, vamos dizer. Você está ali sendo ofuscado, sua visibilidade está sendo reduzida e assim você deve andar mais atento e reduzindo a velocidade, você vai conseguir andar mais atento, você vai conseguir ter mais resposta para algo que acontecer, tá bom? Então, tanto tente lidar com as outras pessoas, mas também se corrija, né? Porque às vezes você anda com o farol ofuscando alguém. Então também olhe essas questões, olhe o farol do seu carro para verificar se você não está saindo com ele durante a noite e acaba saindo com um farol queimado. Tá bom? Outra situação adversa que podemos encontrar é a questão do tempo. A questão do tempo é sempre variável. Uma delas é a questão da chuva. A chuva faz acontecer a aquaplanagem. A aquaplanagem é nada mais que o carro deslizar sobre a água sem o atrito do pneu com o chão. Nesta questão, a gente sempre aconselha realizar somente a condução do carro segurando firme, né, a questão do volante e só manter, não tentar acelerar, frear, realizar ali um contorno ou alguma outra questão, só esperar passar e se manter a sua condução firme. Ou até mesmo, né, em questão de viagem, geralmente que grandes vias que tem aí 1, 2, 3 faixas, sempre utilizar ali a do meio, a central, porque as laterais sempre acumulam água, então fica muito mais fácil de você pegar aí a aquaplanagem, tá bom? E se tiver muita chuva, difícil, né, olhar à sua frente ali, enxergar muito menos que o normal, a distância da sua frente. Pare no posto mais próximo, espere passar a chuva para não ocorrer um acidente, tá bom? A mesma coisa na neblina. Tem neblina muito forte? Reduza um pouco a velocidade, se mantenha, né, na pista ali em velocidade, nunca pare o carro. Entretanto, se estiver muito difícil olhar muito à frente, novamente, pare no posto mais próximo, espera voltar ali a sua visibilidade ao normal ou ao próximo do normal, porque principalmente na neblina, do nada você vê um carro à sua frente. Então, tome cuidado, se atente a esses pontos, tá bom? Outra situação adversa que podemos encontrar é a questão da via. A via pode conter buracos, má sinalização, baixa iluminação. Então, devemos sempre nos atentar a essas questões. Se um semáforo está aí com luz piscante ou até mesmo apagado, se atente-se, porque é a sua ação e a do outro motorista que vai decidir o que vai ocorrer, né? Não vai estar mais falando assim, olha, é a sua vez de passar ou a sua vez de ficar parado. Então se atente a essas condições e tome o dobro de atenção quando você encontrar aí uma via sem sinalização, com um buraco, com essas adversidades que uma via pode trazer, tá bom? Outra situação adversa que encontramos é a questão do trânsito, né? Muitas vezes a gente sai de um ponto A até um ponto B e encontra um engarrafamento no meio. Entretanto, não estava previsto, né, no nosso percurso aquele engarrafamento. O que devemos fazer? Devemos lembrar daqueles conceitos, né, da tomada de decisão, de ter em mente aquilo que devemos fazer. Por exemplo, não se estressar,
manter a consciência de, poxa, vou esperar, não vou sair cortando entre os carros, não vou passar por cima da calçada e assim por diante. Então, a questão do trânsito tem a questão do engarrafamento, mas também tem quando está contra, né? Quando tem alta velocidade, tem um carro passando por você em alta velocidade. O que você deve fazer? Você deve se manter com o seu cumprimento de lei, tá bom? Então se atente, você está lidando com outras pessoas, não discuta, esfria a cabeça, não traga outros temas que você tem, situações em casa para dentro do trânsito, porque senão só vai acabar gerando mais conflitos e consequentemente mais acidentes. Outra situação adversa é a questão do nosso veículo. Ele pode estar com o pneu careca, com os faróis apagados, luz queimada ou até mesmo fazendo barulhos estranhos. Então a gente tem que ficar sempre atento enquanto a gente está na direção. Se caso ouvir algum barulho no motor, no pneu, no freio, pare o carro, dê uma olhada, verifica se não é alguma coisa que está impossibilitando. Se caso permanecer, não faça viagens longas, pare no seu mecânico, chame ajuda se caso necessário, para não se prejudicar ou até mesmo prejudicar outra pessoa por causa de uma questão mecânica. 5% dos acidentes causados são por falhas mecânicas. Então, se a gente conseguir diminuir ainda mais essa questão, a gente vai ter menos acidente no trânsito, tá certo? Outra situação que não damos tanta importância é para nós mesmos, né? Se a gente está aí com sono, se estamos com mal-estar, com algum tipo de ansiedade ou até mesmo estressado. Então é muito importante, até mesmo antes de você sair, levantar essas questões. Ou se estou no trânsito, realizando uma viagem longa, perceba, poxa, estou com sono, melhor eu parar, descansar, tomar um café, ou até mesmo parar em um hotel, e tirar aquele tempo de descanso, para assim não acabar cochilando, ou até mesmo tendo um mal súbito enquanto você está ali na condução do seu veículo. E aplicando todos esses conceitos, essas regras que a gente viu durante esse tempo, traz diversos benefícios. Um deles é ter uma redução significativa na questão dos acidentes, né? Então você não vai ter ali mais gastos com o reparo do seu veículo, com o reparo do outro veículo, vai ter a questão da sociedade, né? Então, se você tem uma empresa, você tem uma contribuição ali de dar um curso de capacitação para os seus motoristas, ensinando ele a direção defensiva e assim como outros conceitos na hora do trânsito, você vai mostrar o quanto você é ativo nessa questão, porque hoje todo mundo tem um veículo para se locomover, até porque é muito fácil ir de um ponto A até um ponto B de veículo do que a pé. Então, é muito importante levar esses conceitos para você na sua vida profissional, também na sua vida particular, porque se você sofre um acidente também na parte particular, quando você está ali no seu final de semana, impacta na questão do trabalho e vice-versa. Então, é muito importante você aplicar essa questão da direção defensiva, de ter essa conscientização sobre o Maio Amarelo, tá bom? Então pega esses conceitos, leva, tenta aplicar no seu dia a dia, porque é a melhor forma de você se prevenir, não só você, assim como a sociedade, porque muitas vezes você está dentro do veículo, mas tem uma pessoa passando na rua e aquela pessoa, com certeza, se sofrer um acidente, vai sofrer muito mais do que você que está dentro do veículo, certamente um pouco mais seguro, tá bom? Então, pessoal, estamos chegando ao fim deste vídeo. Agora vamos responder 3 perguntas escolhidas que vocês deixaram lá na nossa rede social, tá bom? A primeira delas é um tema que a gente já comentou, que é a aquaplanagem, que se ela pode ser evitada. No caso, ela não pode ser evitada, né? Para reduzir os danos, a gente recomendou que o quê? A gente fique ali na pista central, principalmente naquelas vias que tem muitas, né? O que é muito extenso, evita as partes laterais, porque lá acumula muito mais água, né? Então mantenha-se na
pista central e, se caso acontecer, você só segura firmemente no volante e mantém a calma e espera somente passar, tá bom? E se tem relação com o pneu, se é pneu novo ou usado, ou até mesmo com o veículo, não tem relação, tá? Então, tanto um carro um pouco mais novo ou mais velho, mais antigo, pode sofrer com essa consequência da aquaplanagem, tá bom? Então, só mantenha calma, segure firme no volante, não acelere, não tente frear ou fazer alguma manobra e espere passar. A segunda pergunta é referente ao curso, se todos os condutores, né, que possuem habilitação deveriam ter e ser renovado, né, anualmente. Eu acredito que não precisava ser efetivamente anualmente. Precisaria de ser quando você renovasse a sua habilitação, você fazer um curso ali, uma reciclagem. Por quê? Às vezes a gente esquece alguns conceitos, entra ali no automático, então a gente está lá na pista e já se torna alguma coisa automático, tá bom? Então, ao meu ver, ao meu entendimento, talvez seria bom toda vez que a gente renovasse a carteira, a gente teria ali uma aula prática, uma aula teórica, que a gente pudesse rever os fundamentos, tá bom? E assim, consequentemente, diminuir talvez aí os acidentes que ocorrem durante o dia a dia. E a última pergunta seria sobre quando você tirar a CNH, qual pontos você deve se atentar na condução do veículo, né? Você deve prestar muita atenção, né? Lembrar dos fundamentos, sempre olhar para o status quando você vai fazer uma curva, quando você vai fazer uma ultrapassagem de um veículo que está parado. Então, sempre prestar muita atenção. Tomar, né, cuidado com a questão da decisão, como a gente viu, é muito importante. Por mais que você ali tá com a atenção, mas às vezes você não pensou nas possibilidades que podem ocorrer. Então, você toma uma decisão errada. Então é muito importante você também pensar ali na sua decisão, devo ultrapassar, devo esperar aquele ônibus sair e assim eu prossigo atrás dele. Então a questão da decisão você também deve levar em consideração e também não entrar no automático. Por quê? Às vezes a gente vê uma pessoa passando sinal vermelho e a gente vai atrás. Vê uma pessoa fazendo uma conversão errada, vai atrás. Então, se atente a isso, para não sair somente seguindo. Fala, não, ele está errado, eu vou fazer o certo, porque a nossa condição depende da gente e da outra pessoa. Só que a nossa parte a gente consegue corrigir, da outra pessoa, infelizmente, não. Só que a gente corrigindo a nossa parte, já tem menos acidente. Então, acredito que esses pontos seriam necessários para você sempre aí tomar muito cuidado, principalmente para não entrar no automático, tá bom? Chegamos ao final desse vídeo, né? Espero que vocês tenham aproveitado, que o conteúdo tenha contribuído para vocês. Espero que vocês levem o conceito, né, das aplicações, tudo para o seu cotidiano, para a sua vida particular, para a sua empresa, para a sua função de motorista ou qual seja ela que utilize o veículo, tá bom? Se caso ficou alguma dúvida, alguma questão mal esclarecida, por favor, deixe nos comentários, assim como sugestão, críticas, melhorias, deixe no comentário que a gente vai estar olhando, vai estar correndo atrás para melhorar sempre, tá bom? Fique atento nas nossas redes sociais, segue lá no LinkedIn, no Instagram, Facebook e no YouTube também, porque sempre a gente posta conteúdo, né? Pode pesquisar aí que tem os demais meses, janeiro branco e assim por diante. Então sempre fique atento, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.